paz do Senhor, boa noite. Nós estamos aqui nesta noite para mais um Momento com Deus, mais uma reflexão da palavra do Senhor. Jesus é bom, maravilhoso, Ele tem abençoado a nossa vida, tem concedido coisas lindas para a nossa casa, nossa história, e Ele quer cada dia mais nos abençoar. Eu queria ler aqui com vocês, no livro de 2 Reis, capítulo 5, uma passagem muito conhecida, mas que faz menção daquilo que eu preciso falar, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Capítulo 5, no versículo 10, diz assim: Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou, esse foi dizendo: Eis que eu digo comigo, certamente ele sairá e punirá em pé, invocará o nome do Deus, o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são, porventura, Abaná e Fapar, rios de Damasco, melhores do que toda a água de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? E voltou-se, e foi-se, e voltou-se, e se foi com indignação. Nós desconhecemos muito bem esta passagem, irmãos. Naamã, capitão do exército da Síria, um grande homem diante dos seus senhores, e muito respeitado, e porque por ele o Senhor daria livramento aos sírios. Homem, herói, valoroso, porém leproso. O que eu quero falar nesta noite? A Bíblia diz que quando Naamã levou aquela menina que trabalhava na casa dele, ela falou: que ai que o meu Senhor tivesse em Israel um profeta. O profeta, ela sabia que o profeta era um homem de Deus e fazia milagre. Ele orava, Deus respondia. Naamã foi ao encontro de Eliseu, achou que Eliseu ia sair, pôr a mão nele, mas Eliseu falou: não, vai e se lava no Rio Jordão. Naamã muito se indignou, porque o Rio Jordão, aos olhos dele, não era um rio bom. Em Damasco tinha rios melhores, mais limpos, mais puros. É a mesma coisa, muitas vezes, a gente que mora aqui em São Paulo, vamos em algumas praias, nós falamos: meu Deus, se eu estivesse em Maceió, lá em Maragogi, Praia do Google, São Miguel dos Milhares, são praias lindas, maravilhosas. É melhor que aqui. Mas a Bíblia diz que o homem de profeta falou isso para ele, e ele não quis, se indignou muito. Porque ele achou que ali não era um lugar, o rio, adequado para aquele homem, para ele. Mas o que eu quero falar neste dia de hoje, usar como tema nesta pregação, usar esta passagem de Naamã dizendo: Deus tem algo mais profundo com você. Para de viver no raso. A Bíblia diz que Naamã, então, um dos seus servos, falou: Senhor, o profeta falou, eu estou aqui para explicar mais fácil. O profeta falou, Senhor, só banhar. E Naamã chegou na beira do rio, irmãos, ele só colocou a beira dos pés, só os pés no raso. E o seu servo falou: Senhor, ele falou que o senhor precisa mergulhar.
entrar na profundidade, aonde cobrirá todo o teu corpo. O que eu quero falar contigo nesta noite, muitas vezes você tem questionado a Deus, que algumas áreas, alguma situação da sua vida não tem mudado, porque você só tem vivido no raso com o Senhor. Mergulha na profundidade do oceano do Espírito. Mergulha no profundo com o Senhor. E quando você começar a mergulhar no profundo, o Senhor vai ter luta, vai ser dificuldade, vai olhar como Naamã e dizer, não é um rio sujo, quer dizer, as dificuldades, as lutas, talvez aquele rio tinha tronco, algumas coisas. Vai ser difícil entrar. Vai ser difícil você mergulhar na profundidade de Deus. Muitas vezes Satanás vai querer te atrapalhar, vai se levantar contra a tua vida, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite diz, mergulha na profundidade, sai do raso. Deus tem algo mais profundo com a sua vida. Deus quer te mostrar o sobrenatural. Deus fala, medita mais na minha palavra, começa a ler. Começa a orar. Oração é conversar com o Pai. Jesus fala, conversa mais comigo. Eu preguei sexta-feira na igreja, usando como tema João capítulo 15, versículo 7. Se diz assim, se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo o que pedires. Mas eu entrei no mesmo capítulo, no capítulo 15, no versículo 15, quando Jesus fala, não vós, não serei mais servo, mas sim meus amigos. Eu entrei nesse negócio dizendo que quando Jesus nos chamou não de servo, de amigo, quando a gente se torna amigo de Senhor, um amigo ele está pronto a toda hora a responder, que você mandar mensagem, ele está pronto ali, que você precisar, ele está pronto a te ajudar, ele está pronto a te aconselhar com você, que você passar no momento de dificuldade, ele está junto com você. Quando você entra na profundidade de Deus, Deus vai te começar a fazer coisas lindas na tua vida. E a Bíblia diz que quando Naamã mergulhou uma vez, nada aconteceu. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. 5 vezes, nada. Mas a Bíblia diz que na sétima vez do mergulho, ele se tornou puro. Versículo 14 diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino. Ficou purificado. Quando você entrar na profundidade com Deus, sair do raso, você vai começar a entender o sobrenatural e o agir de Deus. Você vai compreender. A Bíblia diz que Davi foi ungido rei perante seus irmãos, mas não foi para o palácio. Passou um duro processo. Voltou a cuidar de ovelha. Foi muitas vezes perseguido. Saul tentou matá-lo. Seus irmãos zombavam dele. Mas ele passou por esse processo. Foi mergulhando no profundo de Deus. Para quando chegou no reinado, ele compreendia o que ele estava fazendo ali. Muitas vezes você não tem compreendido o agir de Deus porque você só tem ficado no raso com Deus. Mergulha no profundo. Para de ser como Naamã, olhar, mas não é um rio sujo. Ai, mano. Não. Para de dizer, Deus podia colocar a mão agora e resolver a situação da minha vida. Deus está falando, mergulha no profundo. Que eu vou te abrir a visão. Eu vou te ensinar o que eu tenho para a sua vida. Para de viver no raso. Para de viver no raso com Deus. Para de viver ali o superficial, aquele por cima com Deus. Começa a viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, irmãos, está na profundidade. Levante da onde você está nesse dia de hoje e comece a viver o sobrenatural, o profundo com Deus. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Eu vou dizer mais uma vez para encerrar essa pregação nesta noite. Deus tem algo mais profundo com você para de viver no raso. Mergulha no oceano do Espírito, que você vai ver o grande milagre de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.